E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio uma convidada especial, a professora Marielle Gonçalves. Ela tem 32 anos de experiência no magistério, já foi professora em turmas de alfabetização e séries iniciais e hoje, aposentada da rede municipal, atua junto ao curso normal do Instituto João Neves da Fontoura. Professora Marielle, boa tarde, parabéns pelo Dia do Professor. Obrigado pela presença com a gente aqui. Muito obrigada. É uma satisfação e me sinto honrada, né, estar representando as minhas colegas. Eu vou só dar um oi para a professora Bia, que está com a gatinha assistindo o programa. Ela disse que queria um oi. Então, que é uma colega do curso. Bia e para a gatinha também. É para a gatinha, que é colega do curso. Então tá jóia. Mas eu quero começar te perguntando sobre o seguinte, que a gente conversava fora do ar aqui ainda, e o teu início de carreira foi no interior de Cachoeira do Sul. Inclusive, fiquei sabendo que às vezes você tinha que dormir na casa dos alunos. Era verdade, isso? Nós começamos... Eu e mais duas colegas começamos na mesma trajetória. O Barro Vermelho, nós íamos para o Capão Alto, era a escola que eu pertencia, uma escola que não existe mais. Né? Essas escolas pequenas foram todas encerradas. Hoje a gente tem as escolas que são um centro e os alunos vão de transporte. E aí, no segundo ano, que nós atuamos também no Barro Vermelho, do outro lado, na localidade de Palmas, era tão cansativo fazer os 4,5 km todos os dias e depois voltarmos de carona que a gente acabou, eu decidi ficar uma vez por semana, no mínimo, para irmos na casa dos alunos. Então a gente ia e o divertido é que a gente era disputado. Onde é que nós íamos posar? Não só dos alunos, como os vizinhos. Uma comunidade excelente, Palmas, né? Uma comunidade que eu tenho saudade. A comunidade se mobilizava para cuidar da professora. Para cuidar da professora. Aliás, que é uma coisa que tem mudado bastante na trajetória, não que nós não tenhamos comunidades excelentes, um acolhimento, mas era uma época bem diferente. Até que a colega perguntou ali quanto... Nós estamos falando de 30 anos atrás, né? E mudou bastante. Nós ainda temos a escola rural, mas algumas coisas mudaram bastante. Pois é. Aliás, antes disso, você de casa pode participar com a gente aqui. Se quiser mandar uma pergunta para a professora Marielle, continuar fazendo a sua homenagem aos professores, a gente com carinho vai colocando no ar aqui as manifestações. Vamos deixar também na tela o número do WhatsApp para você interagir, é o 51997697129, para você mandar uma foto, alguma pergunta, né, contribuir aqui nesse bate-papo. Professora Marielle, o que mudou nesse período aí de 3 décadas de magistério? Eu acredito que alguns elementos, como a tecnologia, eu contava agora que na época que nós começamos, nós não tínhamos, eu falo hoje para as alunas do curso normal, que precisa entender uma época que não tínhamos computador, impressoras, telefone, nada que pudéssemos usar tecnologicamente. Nós tínhamos o nosso mimeógrafo. Aliás, nada substitui o cheirinho do mimeógrafo. Para alguns traumático, para outros muito bom. Não substitui. Nem o prazer, muitas pessoas não gostam, né? Mas foi o primeiro problema que eu tive no meu estágio, foi que eu não sabia fazer a malvada da matriz. Mas aí eu disse, já que eu não sei o que fazer, vou me empenhar. E aí era uma satisfação diferente, você desenhar a sua letra, e hoje o Xerox, a impressora, tirou muito disso, dessa autenticidade nossa. Claro que qualifica, hoje os materiais são muito mais bem apresentados, mas tira um pouco do nosso carinho ali naquele material. E o cheirinho também é insubstituível, né? O álcool, até o álcool não é mais o mesmo hoje, né? Mudou bastante. Mas nesse sentido do preparo do professor, o professor que se formava e que ia para a sala de aula nessa época, e o professor que sai hoje, né, nesse período tecnológico, a gente inclusive, na reportagem que exibiu hoje em homenagem ao Dia dos Professores, a professora mencionou que um desafio hoje é que o aluno venha no turno inverso, porque talvez o mais prático é ficar em casa, mexendo no celular, vendo videozinho, do que estar na sala de aula. O que mudou nesse preparo, nessa formação? Eu acredito que existe uma espécie de conflito de gerações diferentes mesmo, porque nós somos uma geração, hoje nós ainda estamos atuando em sala de aula, e somos uma geração que não tinha essa tecnologia que eles têm. E, ao mesmo tempo, nós temos um preparo que é sobreviver sem a tecnologia, que eles também não têm. E o que deveria ser um ajuste e um somatório, muitas vezes acaba sendo um conflito.
Não que o aluno não participe, não esteja em sala de aula, não construa, ele constrói, ele consegue. Mas nós estamos numa era nova. Nós temos que juntar pessoas que viveram sem esse recurso a pessoas que vivem com excesso do recurso. Como diz, né, alguma coisa, o equilíbrio é um meio termo. E o meio termo está sendo difícil a atingir. Inclusive, a proibição do celular em sala de aula tem sido um desafio para ambos. O professor também utiliza e o aluno também é muito dependente. Tanto que, grande parte, quando a lei entrou nas escolas, nós sabíamos que ia ser muito difícil, eles são muito dependentes. Né? E o telefone, hoje em dia, nós comentando que, para sabermos notícia de casa, naquela época, a gente tinha que ouvir o horário da rádio do meio-dia. As comunicações. A hora das comunicações. E hoje, você tem o celular, daqui a um segundo alguém já está te respondendo. Isso é muito diferente. É como se nós tivéssemos feito, e dizem alguns estudiosos, que a gente fez uma evolução de 1000 anos em 100. E isso é muito impressionante. Eu acredito que menos que isso. Aqui, para nós, realmente, os últimos 40 anos tem sido uma mudança total, uma volta, né, total. Uma grande revolução. Professora Marielle, sobre valorização do professor, né, que é um tema que assim, a gente fala bastante. Aqui na TV a gente tenta abordar também assim, muitos conteúdos sobre educação. Então, volta e meia vem propostas governamentais, épocas de eleições, falando sobre essa temática, seja em âmbito municipal, estadual, nacional. Da ótica do professor, o que significa essa valorização? Passa por salário, passa por sala de aula? O que seria hoje assim, um presentão de valorização ao professor nesse dia do professor? Eu acredito que, em primeiro lugar, valorizar pela quantidade de tempo que nós despendemos para o trabalho. Se nós, e falando dessa época que começamos, nós tínhamos que pensar assim, para 20 horas de trabalho, você dedicava quase isso de trabalho extra em casa, porque você fazia tudo manualmente, detalhe por detalhe. Não que hoje não se faça, nós continuamos construindo, mas a burocracia foi um elemento muito desgastante, tem sido um elemento desgastante, a ponto de que estão levantando pesquisas para ver o quanto isso adoeceu. Da pandemia para cá, sobretudo, isso piorou. Nós estamos cada vez mais numa burocracia, das vezes a gente achar que a gente está num Big Brother, onde estão nos vigiando através da tecnologia. O que me parece que nos adoece sobremaneira é você se preocupar com o pedagógico, como você vai levar. Você ter alunos que são muito diferentes, e isso sempre aconteceu, nós temos a diferença, isso é humano. Mas como atingir essas diferenças se você tem que dedicar um tempo exaustivo à burocracia? Que eu acredito que não é o mais importante. Quando você menciona burocracia, até para ficar mais claro, são o quê? Relatórios? Relatórios, né? Principalmente eu que estou numa escola estadual, o governo estadual, infelizmente, exige muito da burocracia. Registros que, para mim, como uma pessoa que vivo há 30 anos na educação, são desnecessários. Isso não muda o trabalho com o aluno. O que muda o trabalho com o aluno é despertar no professor a vontade de estar com o aluno. Eu tenho circulado e, de certa forma, encerrar minha carreira no curso normal é um presente, porque eu volto para o meu início, né, como eu disse antes. E quando a gente observa a construção dos novos professores, e vou assistir às aulas das meninas e meninos, eu vejo esse olhar, ainda o mesmo interesse que nós tínhamos de atuar, de transformar, de auxiliar, de construir. Eu ouvi a reportagem anterior com a menina ali do Dora, uma escola em que eu trabalhei também. E é isso, tu ouvir os pequenos, tu ouvir os relatos. Há pouco nós tivemos uma formatura e fizemos os vídeos com os alunos das nossas estagiárias, e o relato deles é que importa. Então, a burocracia é um ponto que pode ser uma porcentagem bem pequena. O que é importante é a atuação. É você e a sua sala de aula, é você e o aluno, a intervenção, a própria tecnologia que perguntou antes, a intervenção, o uso do recurso. Talvez hoje o celular seja o caderno do passado. Então, como
fazer com que isso aconteça. E isso está sendo pensado. Professora, para a gente já finalizar, porque o nosso tempo já está se encaminhando aqui, é curtinho, mas embora essa questão tecnológica, que às vezes pode gerar uma desconexão entre professor e aluno, e a gente até na reportagem que exibiu contou um pouquinho da conexão, de histórias que ficam para a vida. A senhora também carrega alguma história de aluno que foi marcante e que ainda há aí algum contato? Como é que está hoje essa conexão professor-aluno? Eu acredito que o afeto é afeto em qualquer época, né? Nós podemos modificar as relações familiares, mas afeto continua sendo afeto. Eu poderia citar várias, mas eu acredito que pelas questões das neurodivergências, eu vou citar a Mayra. Vou dizer o nome porque ela é uma pessoa muito próxima e querida, e a mãe dela. Porque a Mayra foi uma criança que chegou aos 6 anos para mim com a perspectiva de que ela tinha muitas restrições e uma possibilidade de ela apresentar aspecto autista. Então, nós tínhamos uma luta. Eu aprender a lidar com a questão e ela, como trabalhar no ambiente, saindo da educação infantil, entrando na alfabetização. Então, lembro de todas as coisas difíceis, mas, sobretudo, o que me marcou com a Mayra foi a mãe, a postura da mãe. A parceria, que é uma coisa muito importante. Nós só conseguimos com pais que são parceiros. Eu não quero dizer presente, porque o pai tem que trabalhar, nós também temos que trabalhar. Não, o pai não precisa estar na escola para ser presente, mas precisa ser parceiro. E ela era uma mãe parceira. E quando a Mayra fez 15 anos, eu e as colegas, as 4 primeiras professoras delas, fomos na festa. E teve um momento na festa que ela meio que baqueou, achou que não podia. E nós fomos lá. E aquilo foi muito significativo, como encerrar um ciclo. Ver ela hoje adolescente ainda, né? Quer dizer, professora, vou precisar interromper por conta do nosso tempo, mas com essa história que é muito bonita, a gente deixa aí uma homenagem a você e a todos os demais professores. Obrigado pela presença com a gente. Obrigada, querido. Obrigada a todos e que tenhamos um dia muito bonito. E as colegas que ainda não comemoraram hoje, no próximo dia que forem comemorar, também tem um dia tão bonito quanto o de hoje.